Para quem não me conhece, meu nome é Joyce Carvalho, e talvez eu poderia fazer igual todo mundo, trazer a Bíblia, mas para quem me conhece eu não sou muito expert nisso. Então eu resolvi trazer, eu acho que o grande segredo da relação com Deus, você conseguir colocar para fora o que de fato você consegue absorver. Eu queria, como forma disso, de trazer, externalizar o que eu absorvo sobre a minha relação com Deus. Não tem testemunho melhor do que isso. Meu novo filho, Camadas de Mim, que é um livro que a gente vai lançar em breve. E tem um capítulo nesse livro chamado O Chamado. E eu queria ler um pouquinho dele para vocês, porque ele retrata o que existe dentro de mim sobre a minha relação com Deus, sobre todos os lugares que eu já passei, que eu ouvi falar de Deus. E aí depois disso eu quero falar um pouquinho sobre esse ser humano aqui, sobre essa pessoa, porque não só onde eu ando, mas ela vai me acompanhar em todos os meus testemunhos, assim como ela está eternizada aqui dentro também. E eu vou contar para vocês um pouquinho do porquê, mas primeiro eu vou ler um pouquinho desse capítulo chamado O Chamado. Capítulo 16 do livro Camadas de Mim, por Joyce Carvalho. Não é o peso que nos quebra, é a forma como somos obrigados a carregá-lo. Sempre acreditei que não vim ao mundo apenas para existir. Há algo em mim e em cada um de nós que sabe disso antes mesmo de aprender a colocar em palavras. Não nasci para Deus escrever uma história sobre mim. Nasci porque havia uma história que precisava ser vivida. E de alguma forma, que não sei explicar, eu fui escolhida para executá-la. Não como privilégio, mas como missão. Quando se entende Deus como Pai, tudo muda de lugar. Pai não cria filho para a queda. Pai não deseja sofrimento. Pai conduz, protege, orienta. Mesmo quando o filho insiste em caminhos que não são os melhores. Deus aponta o rumo, mas respeita o livre-arbítrio. E é nesse espaço entre a direção divina e a escolha humana que a vida acontece. Nós nos desviamos, nos perdemos, escolhemos atalhos achando que são os caminhos. Confundimos alívios com destino. E isso é humano. Voltar, no entanto, é sempre mais difícil do que ir. Porque voltar exige consciência, exige humildade, exige coragem para admitir que se afastou do que era essencial. Mas Deus nunca deixa de sinalizar. Ele se manifesta como intuição, como inquietação que não passa, como sensação de que algo, mesmo aparentemente certo, não está alinhado. Como uma força silenciosa que sustenta quando tudo dentro de nós já desistiu. Há momentos em que só seguimos porque somos carregados por algo maior. E mesmo sem entender, seguimos. Essa força nos protege, inclusive de nós mesmas. Porque existem escolhas que só não se tornam definitivas porque existe um cuidado invisível nos cercando. A missão não se perde quando nos desviamos. Ela apenas espera. Ela permanece escrita em um lugar profundo onde o barulho do mundo não alcança. Um lugar interno, sagrado, onde a essência nunca se apaga. Por isso, muitas vezes, o chamado não vem em palavras, vem em imagens, em sensações, em símbolos que se repetem ao longo da vida como lembretes de quem somos e do que viemos fazer. O divino não fala no silêncio. O divino fala no silêncio, fala no inconsciente, fala quando a mente cala e o coração escuta. Autoconhecimento, nesse sentido, é um ato espiritual. Olhar para dentro é uma forma de oração. Escutar a própria verdade é um encontro com Deus. Quando a mulher aprende a se ouvir, ela começa a reconhecer os sinais. E quando reconhecemos sinais, passamos a viver o extraordinário. Nada muda fora antes de mudar dentro. Mas quando muda, tudo se movimenta. A vida ganha sentido, as dores se organizam, os encontros se explicam. E até os desvios passam a fazer parte da história, não como erros, mas como aprendizado. E é nesse ponto que a mulher deixa apenas de passar pelo mundo e começa a deixar marcas. Ela entende que seu nome é um legado em construção, que sua existência não é aleatória, que sua presença pode iluminar caminhos mesmo sem perceber.
E então ela transborda. Ela toca, ela transforma, não porque se tornou perfeita, mas porque se tornou alinhada. Você é alinhada. Acreditar em Deus assim, como Pai, como guia, como presença constante, muda a forma de caminhar. A vida deixa de ser corrida e passa a ser travessia, mesmo com queda, mesmo com desvios, mesmo com recomeço. Porque errar o caminho não invalida a missão. O que importa é a coragem de voltar. Talvez seja exatamente aqui que tudo se encontra. O chamado, a missão e o retorno. Porque atender a Deus, no fim das contas, é ter coragem de voltar para si e caminhar consciente, em direção ao que sempre esteve esperando. O caminho de volta nunca foi um desvio, sempre foi parte do plano. Nesse capítulo eu externalizo o que Deus representa para mim. Eu de fato acredito que todas nós nascemos com uma missão, uma história que já foi escrita e nós fomos escolhidas a dedo para executá-las. E todos os dias a única coisa que eu peço a Deus é direcionamento para executar com maestria a missão que eu sei que Ele me designou. Não sei qual é ainda, a gente vai ali aprendendo. E por que eu quis trazer esse capítulo? Porque nele eu falo um pouquinho, às vezes a gente tem dificuldade como ser humano de identificar a nossa missão na Terra. A nossa missão é tão certa que Deus dá um jeito de nos colocar onde Ele quer que nós estejamos. E para isso Ele usa também pessoas. Ele usa momentos e Gleide foi uma dessas pessoas na minha vida. Eu sou empresária, eu tenho 4 empresas, eu sou mãe de 5 filhos, sou esposa, são 4 cachorros, agora são 4 cachorros, uma tartaruga, mais um marido. E por uma boa parte da minha vida, eu não entendi o que era a minha missão na Terra, o que eu estava fazendo aqui. A ponto, para vocês terem ideia, de ter vergonha do meu cabelo, de ter vergonha de falar sobre os meus filhos, porque sempre tem alguém apontando e criticando, isso é cruel. E a gente acaba se retraindo, se escondendo. Mas Deus é tão maravilhoso, como eu disse, que Ele diz, não, pera aí, não foi para isso que eu fiz você não, vem aqui que eu vou lhe mostrar para que você existe. E Deus nos traz pessoas, colocam pessoas na nossa vida. E nesse livro também tem um capítulo que fala sobre essas mulheres que Deus colocou na minha vida e que me trouxeram até aqui. Até brinquei com ela ali fora, eu disse, tinha que ter um vídeo do primeiro Café com Fé que eu participei e de hoje. Porque o primeiro Café com Fé que eu participei, eu sentei numa cadeira bem atrás e eu chorei o Café com Fé inteiro e eu não conseguia dizer uma palavra. Falar para mim era muito difícil. Eu sofri um abuso na minha infância, eu tive um outro relacionamento extremamente abusivo. E quando Gleidiane me encontrou, a gente estava tratando só de negócios, eu estava inaugurando uma das minhas empresas e a minha babá faltou naquele dia. E eu tive que ir na reunião com ela com os 5. E eu digo, meu Deus, como é que eu vou numa reunião tratar de um negócio com as 5 crianças? Que loucura! Mas não tinha outro jeito, não tinha como deixar lá. E aí levei eles, aí cheguei um pouco antes que ela, botei eles sentadinhos num sofá, eu digo, fiquem aí, que eu vou ali do outro lado, que eu vou conversar com a moça, pelo amor de Deus, se comportem, façam de conta que vocês são educadas. E deixei eles lá e fui encontrar com ela. Só que eles são criança e não vou dizer nem do meio pro fim, porque foi no começo mesmo, eles começaram a correr em volta. Mãe, 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 mãe. Digo, meu Deus, eu tô com... Mãe, 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 mãe. Daqui a pouco tava os 5 me rodeando e ela olhou e disse, aquele é seu? É, mulher, é tudo meu. Pronto, tudo meu. E ela olhou pra... E aí, muito aleatoriamente, a gente entrou, começamos a falar um pouco da minha vida, das coisas que eu fazia, das crianças. E ela olhou pra mim e fez assim, as pessoas precisam saber da sua história. Sua história é incrível, você é uma mulher incrível. E eu olhei pra ela e disse que essa mulher é doida. Que essa mulher é maluca. Juro pra você que foi exatamente essa a minha reação. Essa mulher é lá maluca. Enfim. Não, ela não. E aí ela me pegou pelo braço
fizemos o evento que a gente tava fazendo e depois disso ela me levou no primeiro podcast da minha vida. No outro dia ela disse, você vai... tem um programa ali que vai passar, isso aqui, vamos lá. Eu digo, meu Deus, essa mulher é doida. Mas fui, acabei indo. Eu nunca fui de recusar as coisas que aconteciam na minha vida. Eu sempre fui de agarrar as oportunidades. E agora ela faz podcast. E agora eu gravo um podcast, acredite se quiserem. Então, a gente tem um canal no YouTube. E aí foi uma experiência incrível. Eu estava extremamente nervosa. Muito quietinha, né, Cleide? Muito quietinha. Mas aconteceu. E depois disso tiveram outras 4 mulheres que estão aqui dentro também. Foi a forma que eu encontrei de honrar a vida de vocês, de honrar a história de vocês. Eu sou fruto dessas mulheres. Não porque, e aí vem o X da questão, não porque elas me ensinaram alguma coisa, não porque elas colocaram alguma coisa em mim. Tá aí, gente, tá aí dentro de vocês. Toda a nossa força, todo o nosso poder, tudo que a gente tem tá aqui dentro. Aí a gente tem 2 caminhos. Ou a gente coloca pra fora por nós mesmos, ou Deus dá um jeito de colocar pessoas na nossa vida que vai arrancar. Mas vai arrancar, porque não foi um processo fácil. Não foi glamuroso, né, Gleide? Não foi assim, nossa, hoje eu descobri que eu quero falar, que eu quero... Não foi assim. Foi um processo sofrido, foi um processo onde eu duvidei muitas vezes de mim, do meu potencial, se de fato era isso que eu queria. Só que aí, Deus ele só quieta o facho, como diz o outro, quando você entende que o nosso propósito é transbordar na vida de outras mulheres. Quando a gente entende que o nosso testemunho, ele veio para mudar outras vidas. Então, essa Joyce que vocês estão vendo falar com vocês aqui hoje, Joyce Carvalho hoje, porque lá atrás era só Joyce, hoje é Joyce Carvalho, foi uma menina abusada aos 8 anos, foi uma menina que não teve suporte do pai e da mãe nesse momento, que conviveu com isso até os 30 anos de idade, porque foi aos 30 anos que eu consegui falar sobre isso. Foi uma mulher que teve filhos muito cedo, mas eu nunca quis ser mãe. E Deus me deu 5, Deus me confiou 5. Eu disse, você não quer, mas quem manda não é você, sou eu. E hoje a maior missão da minha vida é guiar e orientar essas 5 vidas que Deus me confiou, para que eu guie no melhor caminho possível. Então é a minha maior missão de vida hoje. Sou uma mulher que vivia um relacionamento de 12 anos extremamente abusivos, de se manter no chinelo mesmo, mas sobrevivi.